Uma noite de Natal, uma menina com um brilho no olhar e uma foto nas mãos. Ao encontrar um homem cercado de riquezas, mas vazio de esperança, ela diz as palavras que mudariam tudo: "Oi, papai." Mal sabia ele que aquela frase carregava uma verdade capaz de transformar suas vidas para sempre. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. A neve caía suavemente do lado de fora, cobrindo as ruas com um manto branco que brilhava sob as luzes piscantes de Natal. Dentro do pequeno orfanato no coração da cidade, a atmosfera era silenciosa. As crianças estavam reunidas ao redor de uma árvore de Natal simples, decorada com enfeites de papel feitos à mão e luzes que piscavam de forma irregular, como se tivessem dificuldade em manter o ritmo. Isabelle, de apenas 13 anos, estava sentada sozinha perto da janela, observando o mundo lá fora com uma mistura de fascinação e melancolia. Ela era uma menina diferente, sempre pensativa e cheia de perguntas que ninguém parecia saber responder. Com seus cabelos castanhos levemente ondulados e olhos verdes brilhantes, Isabelle tinha uma aparência delicada, mas seu coração era forte e cheio de esperança. Naquela noite, enquanto os outros riam e brincavam, ela apertava contra o peito a única coisa que possuía de valor: uma fotografia antiga. Era uma imagem desgastada, com bordas amareladas pelo tempo, mostrando um homem sorridente ao lado de sua mãe. Isabelle não sabia exatamente quem era o homem, mas algo em seu coração dizia que ele era importante, que talvez fosse a peça que faltava em sua vida. No verso da foto, havia uma frase escrita à mão: "Acredite no impossível." Isabelle lia aquelas palavras toda noite antes de dormir, tentando entender o que significavam. Naquele momento, porém, enquanto o vento assobiava lá fora e as risadas das outras crianças ecoavam pelo salão, ela se perguntava se algum dia aquele impossível poderia se tornar real. Ela sonhava com uma família, alguém que a chamasse de filha, alguém que a buscasse ali e a levasse para casa. Será que ele está lá fora agora? Ela pensava, olhando para as luzes da cidade. Será que ele também pensa em mim? Isabelle suspirou e colocou a foto de volta no bolso do vestido azul que usava, já um pouco desbotado pelo tempo. A cuidadora do orfanato, Dona Marta, percebeu a menina sozinha e se aproximou com um sorriso caloroso. Marta era uma senhora gentil, mas já cansada, com olhos que refletiam anos de trabalho duro e um coração que tentava abraçar todas as crianças ali. "Isabelle, minha querida, por que não se junta às outras crianças? Estão cantando músicas de Natal. Vai ser divertido", sugeriu Marta, inclinando-se para ficar na altura da menina. Isabelle deu um leve sorriso, mas balançou a cabeça. "Estou bem aqui, Dona Marta. Só estou pensando." Marta acariciou os cabelos da menina. "Você é uma sonhadora, Isabelle. Isso é uma coisa boa. Mas saiba que o Natal é uma época de milagres. Quem sabe seu sonho não está mais perto do que você imagina." Isabelle quis acreditar nas palavras da cuidadora, mas o vazio em seu peito parecia tão grande naquela noite. Ela sabia que as outras crianças tinham alguma esperança de adoção, mas para ela, que já estava ali desde que conseguia se lembrar, parecia que o tempo corria contra suas chances. Naquela noite de Natal, enquanto o mundo lá fora celebrava com festas e risadas, Isabelle ficou ali na janela, olhando para as estrelas e pedindo em silêncio algo que nunca ousou dizer em voz alta: "Papai, se você estiver por aí, venha me buscar." Ela não sabia que aquele desejo, feito com tanta pureza e esperança, estava prestes a desencadear uma cadeia de eventos que mudaria sua vida para sempre. Do outro lado da cidade, longe das ruas iluminadas e dos coros de canções natalinas, erguia-se uma imponente mansão, quase tão fria quanto o coração de seu único habitante. Alexandre Vasconcelos, um bilionário renomado e reverenciado nos círculos empresariais, estava sentado em seu escritório luxuoso, cercado por estantes de mogno repletas de livros que ele nunca lia e prêmios que já não significavam nada. Uma lareira crepitava suavemente no canto da sala, mas seu brilho não era suficiente para aquecer a solidão que preenchia o ambiente. Alexandre tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Suas empresas estavam entre as mais lucrativas do país, seus carros de luxo enchiam a garagem, e viagens ao redor do mundo eram apenas uma questão de decidir o destino. Mas havia uma coisa que ele não tinha, algo que não podia ser comprado nem conquistado: uma família. Ele se levantou e foi até a janela de vidro que dava vista para o extenso jardim da mansão, agora coberto pela neve. Do lado de fora, as luzes de Natal decoravam as árvores e arbustos, mas Alexandre não sentia o menor entusiasmo ao olhar para elas.
Para ele, aquelas luzes eram um lembrete doloroso de tudo que havia perdido e de tudo que jamais teria. Aos 42 anos, Alexandre carregava o peso de muitas decepções, mas nenhuma era tão esmagadora quanto a descoberta de sua infertilidade. Ele lembrava-se claramente do dia em que os médicos lhe deram a notícia, anos atrás. Ele e sua então esposa, Clara, estavam tentando ter filhos havia mais de 3 anos, e a confirmação de que ele era estéril destruiu não apenas seus sonhos de paternidade, mas também o casamento. Clara, incapaz de lidar com a situação, afastou-se emocionalmente, e o que antes era amor transformou-se em um abismo de silêncio e ressentimento. O divórcio veio pouco tempo depois, deixando Alexandre mais isolado do que nunca. A partir daquele momento, ele decidiu que não precisava de ninguém. Se não podia ter uma família, então viveria para o trabalho. E foi exatamente isso que fez. Mergulhou nos negócios, expandiu sua fortuna e construiu um império, mas a cada novo sucesso, o vazio em seu coração parecia crescer. Ele afastava as pessoas com sua frieza e, com o passar dos anos, deixou de celebrar datas especiais como o Natal ou o Ano Novo. Eram apenas dias no calendário, nada mais. Naquela noite de Natal, Alexandre estava particularmente irritado. Ele sabia que as ruas estavam cheias de famílias trocando presentes, rindo e celebrando, mas para ele, aquilo tudo parecia uma encenação hipócrita. Quantos deles realmente se importam uns com os outros? Murmurou para si mesmo, segurando um copo de uísque. As pessoas só estão juntas porque é tradição, não porque querem estar. Ele voltou para sua mesa e abriu uma gaveta, de onde tirou uma pequena caixa de veludo preto. Dentro, havia um par de alianças, as mesmas que ele e Clara usaram no dia do casamento. Era um hábito masoquista, mas, em noites como aquela, ele não conseguia evitar olhar para elas. O peso daquele objeto pequeno parecia maior do que qualquer carga que ele tivesse carregado em sua vida. Por que estou guardando isso? Pensou, enquanto fechava a caixa com força e a atirava de volta na gaveta. Tudo que isso me lembra é de algo que nunca tive e nunca terei. Mas havia algo que Alexandre não sabia. A vida tinha planos diferentes para ele. E naquela mesma noite, enquanto ele se afundava em amargura, uma força invisível começava a mover as peças do destino. Uma pequena menina, em um orfanato a quilômetros dali, segurava uma fotografia que mudaria tudo. Na manhã gelada de uma véspera de Natal, a cidade estava em movimento. O orfanato onde Isabelle vivia estava recebendo visitantes importantes. Empresários e filantropos vinham entregar doações e presentes para as crianças. Era um evento que acontecia todos os anos, e as cuidadoras faziam o possível para deixar o lugar apresentável, com uma pequena árvore enfeitada no canto e mesas cheias de biscoitos e chocolate quente. As crianças estavam animadas, correndo de um lado para o outro, exibindo sorrisos esperançosos na esperança de impressionar os visitantes. Mas Isabelle, como de costume, estava à parte. Ela permanecia em seu canto favorito, perto da janela, segurando a velha fotografia que nunca saía de seu lado. Entre os visitantes daquele dia estava Alexandre Vasconcelos. Ele havia sido convencido a comparecer ao evento pela equipe de relações públicas de sua empresa. Faz bem para a imagem, disseram. Relutante, ele concordou. Vestiu um sobretudo caro, colocou um cachecol de lã e saiu de sua mansão rumo ao orfanato, sem nenhuma expectativa além de apertar algumas mãos e posar para fotos. Para ele, aquilo era apenas mais uma tarefa. Quando Alexandre entrou no orfanato, seu porte imponente e o ar sério atraíram olhares imediatos. As cuidadoras se apressaram para recebê-lo, enquanto as crianças se amontoavam ao redor, curiosas e encantadas com o homem que parecia tão diferente de tudo que já haviam conhecido. Mas foi Isabelle quem sentiu algo diferente. Ao erguer os olhos e vê-lo pela primeira vez, um frio percorreu sua espinha. Ela não sabia explicar, mas havia algo nele que parecia familiar. Ela apertou a fotografia contra o peito e deu um passo hesitante em direção à multidão. Alexandre, cercado por cumprimentos e sorrisos falsos, mal notou a pequena figura que se aproximava lentamente. Quando ela finalmente parou a poucos passos dele, sua voz suave e hesitante cortou o burburinho ao redor. Oi, papai. O silêncio tomou conta do ambiente. Todos os olhares se voltaram para a menina, e Alexandre ficou imóvel, confuso. Ele olhou para Isabelle, seus olhos se encontraram, e por um momento ele viu algo neles que o fez hesitar, uma profundidade, uma semelhança que ele não conseguia ignorar. Como é que é?
Ele perguntou, com a voz baixa e quase sem acreditar no que tinha ouvido. Isabelle não respondeu imediatamente. Ela apenas estendeu a foto em sua direção, com as mãos trêmulas. Eu acho que você é meu pai. Alexandre pegou a foto e olhou para ela com atenção. O choque em seus olhos era evidente. Ele reconheceu a imagem imediatamente. Era ele, muitos anos mais jovem, ao lado de Helena, uma mulher que ele amara profundamente no passado. Mas isso não fazia sentido. Como aquela menina poderia estar segurando algo tão pessoal, algo que ele nem sabia que ainda existia? De onde você tirou isso? Ele perguntou, sua voz firme, mas com um tom de urgência. Minha mãe me deu, respondeu Isabelle, com simplicidade, mas seus olhos estavam cheios de expectativa. Alexandre sentiu seu coração acelerar. Era como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. Ele ficou paralisado, tentando processar o que estava acontecendo. A semelhança entre ele e a menina era inegável, mas isso não era possível. Ele era estéril. Sempre fora. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, a cuidadora, Dona Marta, interveio, percebendo a tensão no ar. Senhor Vasconcelos, Isabelle é uma menina muito especial. Tenho certeza de que ela não quis incomodar. Por favor, me permita levá-la de volta. Mas Isabelle não se moveu. Ela continuou olhando para Alexandre, com uma coragem que parecia maior do que sua idade. Eu só quero saber, você me deixou aqui? Você sabia que eu existia? As palavras dela cortaram Alexandre como uma lâmina. Ele balançou a cabeça, incapaz de responder. Ele não tinha respostas, nem para ela, nem para si mesmo. Tudo o que sabia era que algo estava profundamente errado, e ele precisava descobrir a verdade. Aquela pequena menina com uma fotografia antiga acabará de abrir uma porta para um passado que Alexandre tinha enterrado há muito tempo, e ele sabia que, de alguma forma, sua vida nunca mais seria a mesma. Alexandre Vasconcelos não conseguiu dormir naquela noite. A imagem de Isabelle, com seus olhos brilhantes e a fotografia tremenda em suas mãos pequenas, estava gravada em sua mente. Ele se perguntava como uma menina tão jovem podia carregar tamanha certeza e dor ao mesmo tempo. Sentado em seu escritório, com a foto que Isabelle lhe entregará pousada sobre a mesa, Alexandre sentiu um misto de emoções que há muito tempo não experimentava: dúvida, culpa e, pela primeira vez em anos, uma centelha de esperança. Naquela manhã, ele decidiu que precisava de respostas. Pegou o telefone e ligou para Rafael, seu advogado e amigo de longa data, conhecido por sua discrição e habilidade em encontrar informações difíceis. Preciso que descubra tudo o que puder sobre Isabelle e sua mãe, disse Alexandre, sua voz firme apesar do peso que sentia no peito. Enquanto aguardava o retorno de Rafael, Alexandre folheava mentalmente as páginas de sua própria vida. Ele lembrava de Helena, a mulher na foto, uma artista que havia trazido cor para seu mundo cinzento anos atrás. Eles tiveram um relacionamento breve, mas intenso. Helena era livre, cheia de vida, o oposto de tudo que Alexandre conhecia. Mas, por alguma razão, o destino os separara. Ele nunca soubera que ela estava grávida, isso era simplesmente impossível, ou era o que sempre acreditara. Horas depois, o telefone tocou. Rafael, do outro lado da linha, parecia hesitante. Alexandre, você precisa ouvir isso. Fiz algumas pesquisas e falei com algumas pessoas. A mãe de Isabelle, Helena, faleceu há alguns anos. Ela estava doente e passou os últimos meses em um hospital público. Alexandre sentiu o coração apertar. Helena se fora. Ele nunca tivera a chance de se despedir, de entender o que havia acontecido entre eles. Mas Rafael não havia terminado. Há mais. Segundo os registros médicos, Helena deixou uma carta para Isabelle, mas não está claro onde ela foi parar. Além disso, a certidão de nascimento de Isabelle não tem o nome do pai registrado, mas Rafael fez uma pausa. Mas o que, Rafael? Alexandre pressionou, impaciente. Mas os arquivos indicam que Helena acreditava que você era o pai dela. Há anotações em seu diário pessoal, que foi encontrado entre seus pertences no hospital.
Ela mencionava você frequentemente, dizia que acreditava que Isabelle merecia saber quem você era. Alexandre ficou em silêncio. As palavras pesavam em sua mente. Ele sabia que precisaria encarar o passado de frente. Decidiu que iria ao orfanato novamente, desta vez preparado para ouvir a história completa, a história que Isabelle conhecia e que ele precisava descobrir. No dia seguinte, ele chegou ao orfanato sem aviso. Dona Marta, surpresa, conduziu-o até a sala onde Isabelle estava desenhando sozinha. Quando ela ouviu, seus olhos se iluminaram com esperança, mas havia também uma cautela, como se ela temesse que ele estivesse ali para rejeitá-la. Oi, Isabelle, ele disse, sentando-se ao lado dela. Podemos conversar? Ela assentiu, largando o lápis de cera que segurava. O que você quer saber? Tudo, ele respondeu sinceramente. Quero saber sobre sua mãe, sobre você, sobre como você encontrou aquela foto. Preciso entender. Isabelle respirou fundo e começou a contar. Falou de como sua mãe sempre lhe dizia que ela tinha um pai que era um homem bom, mas que não sabia que ela existia. Contou sobre os momentos difíceis, quando sua mãe ficou doente e elas perderam tudo, e sobre como Helena deu a ela a fotografia pouco antes de partir, dizendo, essa é sua prova. Um dia, ele vai acreditar em você. Alexandre ouviu cada palavra, seu coração pesado com a verdade que emergia. Quando Isabelle terminou, ele se inclinou para ela e disse, com uma emoção que mal conseguia conter, eu não sabia. Se eu soubesse, nunca teria deixado vocês. Nunca. Isabelle olhou nos olhos, procurando por sinceridade, e viu algo ali que parecia real. Ainda assim, uma dúvida pairava no ar, uma pergunta que ambos precisavam responder, ele era mesmo o pai dela? Alexandre sabia que havia apenas uma maneira de ter certeza. Vou fazer um teste de DNA, Isabelle, ele disse. Não porque eu duvido de você, mas porque quero ter certeza, para poder fazer o que é certo. Ela sentiu lentamente, e naquele momento, algo mudou entre os dois. Embora ainda houvesse incertezas, havia também uma nova conexão, uma promessa silenciosa de que, de alguma forma, eles enfrentariam aquele mistério juntos. Depois de se despedir de Isabelle naquela tarde no orfanato, Alexandre voltou para casa sentindo-se como se estivesse carregando um peso que nunca soubera existir. Ele entrou em sua mansão silenciosa e foi direto para o escritório. Sentou-se em sua poltrona de couro e ficou olhando para a fotografia sobre a mesa, aquela que Isabelle lhe entregará. Os rostos congelados no tempo, dele e de Helena, pareciam mais próximos e reais do que nunca. Aquela noite foi consumida por memórias que Alexandre havia enterrado há muito tempo. Ele se lembrava de Helena como uma chama em sua vida, uma mulher que desafiava tudo o que ele conhecia. Eles se conheceram em uma galeria de arte, quando ela estava expondo suas pinturas. Ela era vibrante, cheia de paixão, alguém que não tinha medo de falar o que pensava. Ele, na época, era um jovem empresário já focado em construir seu império, e o contraste entre suas vidas os atraíra como imãs. Mas havia mais na história que Alexandre evitava lembrar. Depois de meses de um relacionamento intenso, ele e Helena começaram a se afastar. Não porque o amor tivesse diminuído, mas porque suas diferenças eram irreconciliáveis. Helena queria uma vida simples, repleta de liberdade e autenticidade, enquanto Alexandre estava cada vez mais imerso no mundo corporativo. Quando os exames revelaram que ele era estéril, aquilo pareceu ser o golpe final. Alexandre, devastado pela notícia, se fechou emocionalmente e acabou se afastando. Ele nunca procurou Helena novamente, presumindo que aquele capítulo de sua vida estava encerrado. Mas agora, com Isabelle em sua vida, ele começava a questionar tudo. Como Helena poderia ter tido uma filha dele? Ele decidiu que precisava descobrir mais, não apenas para entender a verdade, mas para honrar a memória de Helena e dar a Isabelle as respostas que ela merecia. No dia seguinte, Alexandre foi até o antigo apartamento onde Helena havia morado. Era um lugar simples, mas cheio de personalidade, repleto de cores e lembranças deixadas por ela. Ele falou com a síndica, uma senhora de cabelos brancos chamada Dona Ruth, que lembrava de Helena com carinho. Ela era uma mulher especial, disse Dona Ruth, enquanto conduzia até o apartamento vazio. Sempre sorrindo, mesmo quando a vida era difícil.
Falava muito de Isabelle e de um homem que ela dizia ser o grande amor da vida dela. O coração de Alexandre apertou ao ouvir aquelas palavras. Ele olhou ao redor do pequeno apartamento, notando os vestígios de uma vida que ele não conhecia. Havia marcas de pinturas nas paredes, um sinal claro de que Helena costumava trabalhar ali. Sobre a bancada, ele encontrou uma caixa de madeira que parecia ter sido deixada para trás. Dentro da caixa, Alexandre encontrou cadernos de esboços, cartas e um diário. Ele abriu o diário com cuidado, como se estivesse mexendo em algo sagrado. As páginas estavam cheias de palavras escritas com uma caligrafia fluida e apaixonada, que narravam momentos da vida de Helena, seus sonhos, suas dores e, para sua surpresa, seus sentimentos por ele. Alexandre nunca soube, mas ele foi o grande amor da minha vida, dizia uma entrada. Quando descobri que estava grávida, fiquei com medo. Ele já tinha tantas responsabilidades e vivia em um mundo tão diferente do meu. Decidi não contar, mas às vezes me pergunto se isso foi um erro. Aquelas palavras atingiram Alexandre como um golpe. Helena o amara profundamente, mesmo depois de tudo. E ela havia escondido Isabelle não por rancor, mas por medo de complicar ainda mais suas vidas. Ele continuou lendo, cada página revelando mais sobre a mulher que ele havia perdido e sobre a filha que ele mal conhecia. No fundo da caixa, havia uma carta endereçada a Isabelle. Era a carta que Rafael mencionara, aquela que Helena escrevera antes de falecer. Alexandre sabia que a carta não era para ele, mas não conseguiu evitar abrir e ler. Minha querida Isabelle, dizia a carta, nunca deixe de acreditar que você é amada. Mesmo que o mundo pareça frio e vazio, saiba que você veio de um lugar de amor. Seu pai não sabe sobre você, mas isso não significa que ele não a amaria se soubesse. Eu acredito que um dia vocês se encontrarão, e ele verá o quão incrível você é. Alexandre fechou a carta com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu algo quebrar dentro dele. Ele sabia que não podia mudar o passado, mas podia fazer algo sobre o futuro. E naquele momento, ele tomou uma decisão. Não descansaria até entender completamente aquele passado escondido e dar a Isabelle tudo o que ela merecia. Alexandre Vasconcelos era um homem acostumado a ter todas as respostas. Em sua carreira como empresário bilionário, os números, as estratégias e as negociações sempre obedeciam a uma lógica impecável. Mas, naquele momento, sua vida estava mergulhada em incertezas. Quando ele agendou o teste de DNA, havia uma mistura de ansiedade e descrença em seu coração. Afinal, como alguém que passará anos aceitando sua infertilidade poderia ser pai? Na clínica, o ambiente era silencioso, e cada segundo parecia durar uma eternidade. Isabelle, sentada ao lado de Alexandre na sala de espera, segurava a mão dele com força. Mesmo sendo tão jovem, a menina demonstrava uma maturidade e uma força que o impressionavam profundamente. Ela olhava para ele com uma expressão de expectativa, mas também de medo. Para Isabelle, aquele momento era a chance de confirmar algo que sua mãe sempre acreditara, que seu pai era um homem especial, mesmo que ele ainda não tivesse percebido isso. Quando o enfermeiro chamou os dois para a coleta de amostras, Alexandre respirou fundo. O procedimento foi rápido, uma amostra de saliva, um registro no sistema, e o destino ficava nas mãos da ciência. O médico explicou que os resultados estariam disponíveis em alguns dias. Era o tipo de espera que poderia parecer insuportável para qualquer um, mas, para Alexandre, era um teste de paciência e fé em algo maior do que ele mesmo. Nos dias que se seguiram, ele não conseguia se concentrar em nada. Cancelou reuniões, deixou de lado projetos milionários, tudo por causa de uma menina de 8 anos e de uma verdade que ele nunca imaginara precisar enfrentar. Ele passava horas revirando memórias, revivendo momentos com Helena e tentando se preparar para qualquer que fosse o resultado. Quando o dia chegou, Alexandre foi à clínica com Isabelle. Ao entrarem na sala do médico, o ar parecia pesado, como se até mesmo o ambiente entendesse a importância daquele momento. O médico, um homem de meia idade com uma expressão séria, abriu o envelope com o resultado e olhou para eles antes de falar. Senhor Vasconcelos, ele começou. Os resultados confirmam que você é o pai biológico de Isabelle. As palavras soaram como um trovão na cabeça de Alexandre. Ele ficou em silêncio, tentando processar o que acabará de ouvir.
Isabelle, sentada ao seu lado, começou a sorrir, mas havia também lágrimas nos olhos dela. Eu sabia, ela exclamou, sua voz cheia de emoção. Ela se lançou nos braços de Alexandre, que, por instinto, a segurou firmemente. Enquanto a emoção tomava conta de ambos, Alexandre finalmente falou, sua voz carregada de sentimento. Eu não sabia, Isabelle. Mas agora que sei, prometo a você que estarei aqui. Sempre. A aceitação daquele impossível não foi imediata. Embora o teste de DNA tivesse fornecido uma prova irrefutável, Alexandre ainda lutava com os ecos do passado. Como ele poderia ter sido tão cego? Como poderia ter perdido tanto tempo? Nos dias seguintes, ele começou a se adaptar à ideia de ser pai. Comprou livros sobre paternidade, passou mais tempo com Isabelle e começou a enxergar o mundo pelos olhos dela. Isabelle, por sua vez, parecia florescer com a presença de Alexandre em sua vida. Ela o apresentava aos seus amigos no orfanato, mostrava seus desenhos e falava sobre os sonhos que tinha. Uma noite, enquanto estavam juntos na sala de estar, Isabelle perguntou, você acha que a mamãe sabia que isso ia acontecer? Alexandre sorriu, segurando a pequena mão dela. Eu acho que sua mãe sempre acreditou no poder do amor, mesmo quando eu não acreditava. Ela sabia que você me encontraria. Isabelle encostou a cabeça no ombro dele, e, pela primeira vez em anos, Alexandre sentiu um tipo de paz que não podia ser comprado, negociado ou calculado. Era o tipo de paz que só o amor, aquele amor que ele achava impossível, podia trazer. A confirmação de que era o pai de Isabelle havia transformado completamente a vida de Alexandre Vasconcelos. O bilionário que antes vivia em um mundo de luxo e solidão agora via sua rotina girar em torno de uma menina cheia de sonhos e energia. O desafio de construir uma relação com Isabelle era imenso, mas Alexandre estava determinado a fazer isso da melhor maneira possível. No início, as coisas não foram tão fáceis quanto ele imaginava. Isabelle, mesmo cheia de entusiasmo, tinha momentos de hesitação. Afinal, ela havia passado anos desejando um pai, mas nunca soubera como era ter um de verdade. Alexandre, por sua vez, nunca havia sido uma figura paternal antes. Ele tentava entender como equilibrar sua autoridade com o carinho necessário, e, muitas vezes, se sentia perdido. Certa vez, ele tentou surpreender Isabelle com um dia no shopping, algo que ele imaginou que uma criança adoraria. Mas, ao chegarem lá, a menina parecia desconfortável com a grandiosidade das lojas e os olhares curiosos das pessoas. Eu não preciso de coisas caras, papai, disse ela com um sorriso tímido. Eu só quero que a gente fique junto. Aquelas palavras tocaram Alexandre profundamente. Ele percebeu que, para Isabelle, o mais importante não era o que ele poderia comprar, mas o tempo e a atenção que ele podia oferecer. A partir desse momento, ele começou a ajustar suas prioridades. Em vez de viagens luxuosas, optava por passeios simples, como tardes no parque, ajudando Isabelle a andar de bicicleta, ou noites assistindo filmes no sofá da sala. Esses momentos começaram a construir um vínculo que nenhum dos dois imaginava ser possível. Isabelle mostrava a Alexandre um mundo cheio de simplicidade e beleza que ele havia esquecido. Ela o ensinou a rir de coisas bobas, a admirar as estrelas e até a fazer brigadeiros, algo que ele tentou, desajeitadamente, pela primeira vez. Enquanto os dois se aproximavam, Isabelle também começou a abrir o coração sobre sua vida no orfanato. Ela falava com carinho de suas amigas e das cuidadoras que a apoiaram, mas havia um vazio que nenhuma delas conseguirá preencher. Eu sempre quis saber como era ter alguém que me chamasse de filha, confessou ela uma noite, enquanto desenhava na mesa da cozinha. E agora você tem, respondeu Alexandre, com um sorriso caloroso. Eu talvez não seja o melhor nisso ainda, mas vou aprender. Prometo a você. Reconstruir laços não era apenas sobre Alexandre e Isabelle. Ele também começou a reparar nos impactos de suas mudanças na própria vida. Seus funcionários, antes acostumados com um chefe distante e exigente, começaram a vê-lo mais humano, mais acessível. Até mesmo sua mansão, que antes parecia fria e vazia, agora estava cheia de vida, com os desenhos de Isabelle presos na geladeira e risadas ecoando pelos corredores. A proximidade com Isabelle também reacendeu nele algo que havia sido perdido, a esperança.
Alexandre começou a usar sua riqueza de maneiras diferentes, apoiando orfanatos e organizações que ajudavam crianças como Isabelle a encontrar famílias. Ele acreditava que, ao mudar a vida de outras pessoas, estavam honrando o legado de Helena e mostrando a Isabelle que o amor pode transformar tudo. O Natal, que antes era apenas uma data simbólica, tornou-se um momento especial para os dois. Isabelle ajudou a decorar a enorme árvore na sala de estar, enquanto Alexandre, pela primeira vez em anos, comprava presentes pessoalmente. Ele não escolhia apenas objetos caros, mas coisas que ele sabia que fariam sentido para ela, um conjunto de aquarelas, um álbum de fotos para registrar suas memórias juntas, e um pequeno colar com um pingente em forma de estrela, representando a luz que ela havia trazido para a sua vida. Na manhã de Natal, enquanto Isabelle desembrulhava os presentes com os olhos brilhando, Alexandre percebeu que, apesar de todo o sucesso financeiro que havia conquistado, aquela era a maior realização de sua vida. E quando Isabelle, emocionada, se jogou em seus braços e disse: "Obrigada por ser meu papai", ele soube que, finalmente, estava onde sempre deveria estar, reconstruindo laços, criando esperança e construindo uma família baseada no amor. O Natal finalmente havia chegado, e com ele, um ar mágico preenchia cada canto da enorme mansão de Alexandre. Mas, dessa vez, não era o brilho das luzes ou o luxo da decoração que trazia aquela atmosfera especial. Era a presença de Isabelle e o renascimento de um sentimento que há muito havia se apagado no coração do bilionário. Naquela manhã, Isabelle acordou cedo, como qualquer criança cheia de entusiasmo para o Natal. Ela correu até a sala, onde uma imensa árvore de Natal, decorada com cuidado pelos dois, brilhava com luzes coloridas e enfeites escolhidos a dedo. Sob a árvore, havia uma montanha de presentes, mas Isabelle, diferente de tantas crianças, parecia mais interessada em algo que não podia ser desembrulhado. "Papai, hoje vamos tomar café juntos, né?" "Igual você prometeu", disse ela com um sorriso radiante. Alexandre, que estava na cozinha tentando aprender a fazer panquecas, com resultados duvidosos, riu ao ver o entusiasmo dela. "Sim, senhorita. E talvez essas panquecas até fiquem comestíveis", brincou, enquanto Isabelle se aproximava para ajudar. Durante o café da manhã, entre risadas e histórias, algo diferente começou a acontecer. Pela primeira vez em muitos anos, Alexandre sentiu o verdadeiro espírito do Natal. Não era sobre presentes, festas ou aparências, mas sobre compartilhar momentos simples, repletos de amor e significado. À tarde, enquanto a neve caía suavemente lá fora, Isabelle sugeriu que fossem visitar o orfanato onde ela viverá por tantos anos. "Quero que as outras crianças também tenham um Natal feliz", explicou, segurando a mão de Alexandre com firmeza. Eles carregaram o carro com brinquedos, roupas e alimentos que Alexandre havia comprado dias antes, inspirado pela generosidade de Isabelle. Quando chegaram ao orfanato, as crianças correram para abraçar Isabelle, e seus olhos brilhavam ao verem os presentes e as surpresas. Uma das cuidadoras, Dona Rosa, aproximou-se de Alexandre com um sorriso emocionado. "Eu nunca imaginei que viria isso, Senhor Vasconcelos." Isabelle sempre falava de um pai que ela imaginava nos sonhos dela. "Parece que você é exatamente quem ela descrevia." As palavras de Dona Rosa tocaram algo profundo em Alexandre. Ele olhou para Isabelle, que estava sentada no chão, ajudando uma garotinha menor a abrir um presente, e percebeu que aquele momento era mais do que apenas um gesto generoso. Era um verdadeiro milagre, uma conexão que transcendia qualquer explicação lógica. Mais tarde, quando voltaram para casa, Isabelle e Alexandre decidiram encerrar o dia de Natal com algo especial. Ele havia colocado um telescópio no terraço, pronto para mostrar a ela as estrelas, algo que ela sempre quis ver de perto. Enquanto observavam o céu noturno, Isabelle apontou para uma estrela que brilhava mais forte do que as outras. "Essa deve ser a mamãe", disse ela suavemente. "Ela está feliz agora, porque estamos juntos." Alexandre engoliu em seco, emocionado. "Eu acho que você está certa, Isabelle. Sua mãe deve estar muito orgulhosa de você. E de nós." E, naquele momento, sob o brilho das estrelas e o silêncio reconfortante da noite de Natal, Alexandre sentiu algo que nunca havia sentido antes: redenção. Ele havia encontrado um propósito, um motivo para viver além de suas posses e seu sucesso.
Isabelle havia transformado sua vida, trazendo amor, esperança e o verdadeiro significado de família. O milagre do Natal não estava apenas na reunião entre pai e filha. Estava na mudança que essa pequena menina provocara em um homem que havia perdido a fé. Naquele Natal, Alexandre entendeu que os milagres não precisam ser grandiosos ou extraordinários. Às vezes, eles estão nas coisas mais simples, como um abraço caloroso, um sorriso sincero ou o brilho de uma estrela que ilumina o caminho para um futuro cheio de possibilidades. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.